Bom dia. Hoje, dia 1º de dezembro. Tá se esquecendo de mim? Dia 1º de dezembro. Hoje você pode convidar você para levantar de madrugada, filho. Vai, convida o Jean-Fran. Mas eu já levantei. Fala pra ele. Não, mas você vai convidar ele para quando você assistir. Agora você tá encapado de autoridade. Levantou. Foi bom? Foi. Excelente, né? Para nós darmos início, então, vamos orar. Santo Deus, Pai, prostrado estamos diante de Ti para Te agradecer pela felicidade, pela alegria, pela vida, Senhor, pelo despertar feliz. Graças a Deus. Em meio às aflições, em meio às angústias que temos nessa terra, ainda podemos desfrutar da certeza que o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege e que o Senhor, ó Deus, é Deus. E aconteça o que acontecer, temos a graça de lembrar-nos, Senhor, da promessa. Eis que estarei convosco todos os dias. Se nós estivermos no caminho, Senhor, o Senhor estará conosco. Nos corrige, nos prove, Senhor, o nosso coração, para ver se nós tem alguma coisa errada em nós, para que nós possamos volver para os seus caminhos e fazer a tua vontade. Agora, ao lermos Provérbios, seu Santo Espírito fale ao nosso coração e que fique registrado aqui a atuação do Espírito Santo, o mover do Espírito. Essas são as bênçãos que eu te peço agradecido. No nome de Jesus. Amém. Provérbios 19. É melhor ser pobre e honesto do que ser tolo e mau nas palavras. Olha só. É melhor ser pobre e honesto do que ser tolo e mau nas palavras. O que é uma pessoa mal educada? O que é uma pessoa que é mal educada, filho? Bem simples. Você entendeu? É melhor ser pobre e honesto do que ser tolo e mal nas suas palavras. É perigoso agir sem pensar. Quem se apressa erra o caminho. Então é por isso que eu falo, Jean-Fran, eu vou pensar para poder corrigir você corretamente, entendeu? E você praticamente está dando bons frutos já. Está dando bons frutos. Tem que arrepender verdadeiramente do teu caminho. Quem tem muita riqueza sempre arranja muitos amigos, mas o pobre, ele é abandonado até pelos seus poucos amigos. A testemunha falsa não ficará sem castigo, e o mentiroso, olha aqui, oi, cadê, filho? E o mentiroso não escapará do castigo. Ei, palavra do Senhor, não cai por terra. Não escapará do castigo. A testemunha falsa não ficará sem castigo. E o mentiroso, a testemunha falsa não ficará sem castigo. E o mentiroso não escapará do castigo. Ai, 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 ai. Testemunha falsa e mentiroso, os dois vai ser castigado. O homem generoso está sempre cercado por gente que quer agradá-lo, e todos são amigos de quem dá presente. Claro, né? Seus parentes do homem pobre se afastam dele envergonhados, quanto mais os seus amigos. Os parentes, meu filho, se afastam de quem é pobre. Se os parentes fazem isso, imagina os amigos.
E por que ele é pobre? Hã? Porque ele faz o que ele quer. Ele pode pedir e implorar para não ser abandonado, mas ninguém atenderá ao seu pedido. Por que ele é pobre, filho? Por que ele caiu na pobreza? Por causa que ele é preguiçoso ou por causa que ele Se aconteceu um acidente, ele ficou inválido, e aí, ele é pobre? Sim. Mas tem muitas pessoas inválidas, deficientes, que atingiram a excelência. O Beethoven, por exemplo, é cego. Não é surdo, ele era surdo. Entendeu? Foi estarrecedor depois de ele ter composto a 9ª Sinfonia e depois descobrir que ele estava surdo, ele não escutava. Esse foi o mais avassalador. Imagina como que pode uma pessoa surda tocar. Então a excelência não tem desculpa. O pobre é pobre por causa do quê? Mas aquele que oprime o pobre insulta quem o criou. Quem que criou o pobre e o rico? Quem dá valor à sua própria vida procura se tornar sábio. Quem que dá valor à sua própria vida? Quem que dá valor à vida? Aquele que procura ser sábio. Quem usa bem o seu entendimento, o que acontece? O que acontece com quem usa bem o seu entendimento? Se dá bem. Prospera. Isso Então a se dá pobreza é falta de usar bem o entendimento. O que é ser uma pessoa entendida? Pergunta aí. A testemunha falsa será castigada e o mentiroso será condenado. Certas coisas não combinam. Riqueza com pessoas tolas, autoridade e poder com quem sempre foi servo. Aí não tem Imagina, sentido. autoridade e poder para quem é servo. Serviçal. O bom senso torna o homem paciente com as outras pessoas e a sua grandeza é perdoar o ofensor. Que nem eu estava pensando aqui, ó. O que é bom senso? Bom senso, filho, imagina eu chegar lá na inspetora de aluno e falar, ó, dona, o Gianfranco me falou que você abriu a bolsa dele. Já tá inventando a história errada. Tá, como é que foi então a história? O remédio estava em cima da minha mochila aberta e estava na borda da minha mochila. Estava na borda da mochila dele. E ela pegou na borda da mochila dele, estava na borda dele, mas estava dentro ou estava fora da mochila? Estava dentro. Ó, eu vou inventar de novo. Não. Você, Peraí, deixa quando tá inventando, quando tá conversando história, você tem que responder a pergunta. Ó, Isso aí fica registrado aí, ó. Eu vou saber toda vez que você está querendo inventar uma história ou contar umas coisas, estava na onde o remédio? Estava dentro da bolsa? Da minha mochila. Olha aí, ó, tá vendo? A mentira aí estava na borda da mochila dele. Na borda, não estava dentro da mochila. Você está entendendo? Tem como entender que o remédio estava na borda da mochila? Aí você vai pensar. Todo mundo começa a contar uma historinha. Cara, tem que responder a pergunta. Onde estava o remédio? Estava dentro da mochila ou estava em cima da mesa? Estava na borda da mochila. Olha só, olha como é que é a mentira. Mas isso não... Você vê? Vai começando a inventar. E aí, o que é bom senso? Bom senso é o seguinte, eu vou chegar na inspetora e falar, dona, a senhora falou que o remédio estava em cima da mochila. O Gianfranco me falou que a senhora está mentindo. Que a senhora pegou o remédio dentro da mochila dele. Tá inventando errado. Aí agora ele está falando que está na
borda da mochila. Eu nunca falei isso, você A mochila inventou. estava em cima da mesa. A mochila, E o ó, remédio estava na borda da mochila. a dela. mochila tava na minha mesa. Olha, ó, a historinha aqui. Ó, eu te Não contei. responde. Onde estava o remédio? Foram dentro? Ah, agora eu não sei, por causa que, ó, tava a mochila aberta e o remédio na borda da minha mochila. Metade pra dentro e metade pra fora. Metade para dentro e metade para fora. Estava em cima da mesa ou na cadeira? Tava na mesa. Não, na cadeira, Estava na cadeira. Então, esse é o sistema. Faça pergunta. Quando você faz uma pergunta e a pessoa começa a contar uma historinha, você está entendendo? Você já pega. Por que é importante fazer pergunta? Porque você vê o nível que a pessoa está. Aí ela vai começar a distorcer. Tem que perguntar onde estava o remédio. Aí ela falou, estava dentro ou fora da mochila? Estava na borda. Eu estou falando. Ela pegou na borda da mochila, não pegou dentro da mochila. Na borda. Então não estava dentro da mochila. Ela pegou na borda. Metade pra dentro e metade pra fora. Você Então tá a gente não vai Olha a saber. Olha a historinha. Aí conta a história. Você está entendendo? Pai, você não Eu não vai posso falar. dizer que ela pegou o remédio dentro da mochila dele. Ele fala que ela não pegou dentro da mochila dele. Eu não tô falando isso. Você tá ela falando pegou o errado. remédio na borda da mochila. Agora está na borda da mochila. Eu sempre falei que tava na borda. Então, você vê? Historinha? Fala. Sempre E ela falei falou que estava... na borda. E ele falou... Sempre disse. Ela falou que tinha pegado o remédio dentro da mesa. O que é bom senso? Bom senso é falar, dona, a senhora falou que o remédio estava em cima da mesa, a senhora está mentindo? Porque o Jean Franco falou que o remédio a senhora pegou na mochila dele. Isso, Na agora. mochila dele. Ah, tá, melhorou, mas fala na borda, né? E é na mochila dele. Como é que é? Eu quero saber da história. E aí? Eu tenho. O bom senso, o que é bom ela senso? Ela pode até O que é bom Ó, senso? Ó, me defendendo. Ela pode até O que é bom senso? Deixa eu falar. O que é bom senso? Deixa eu falar. Ela pode até inventar que tava fora da minha mochila. Inventado, tá vendo? Mas Ó eu a tenho história. outros motivos. Olha a história como é que fica. Pra Eu justificar. tenho outros motivos. Mas a pergunta que eu faço é errado levar remédio na escola? Aquele remédio lá não Que fazia mal remédio nem que pra era? beber. Que remédio que é? Vitamina, não fazia mal nem pra beber. Então, aí Segundo- você tem que raciocinar. É já praticamente um sistema da escola que quer implantar alguma coisa. Você tem que analisar as coisas. O que praticamente pode ser errado, um absurdo, às vezes não é uma tempestade num copo d'água. Às vezes o detalhe não é o remédio. Às vezes o detalhe é a falta de educação que eles sempre têm feito. Entendeu? Que a escola tem umas normas. Eu não sei da norma que tem. Então eles estão sempre procurando pena no ovo. Pena dentro do ovo. Olha, esse ovo aí tem uma pena. Mas, na verdade, a real importância é saber o que está acontecendo. Pô, Então, o que é bom senso? Agora, eu estava determinado a bater nele por conta da mentira, que eu não sabia disso aí. Acontece uma coisa, é necessário fazer um esclarecimento, o bom senso, analisar o que é coisa. Agora, uma das coisas que está prejudicando demais é esse negócio de ir no banheiro direto. Fazer a live, começar a ir no banheiro. E sendo que nós, só hoje, nós levantamos 3 horas da manhã para poder jogar. Nós jogamos, chegamos aqui 5 horas da manhã e nem foi no banheiro. Você está entendendo? eu fui no E banheiro é o agora. seguinte, toda hora, é coisa de 10 minutos, 17 minutos ele está pedindo para ir no banheiro. Imagina dentro da escola como que não está.
Então essas coisas assim que é prejudicial, entendeu? Isso é prejudicial, porque perde-se o tempo. O que é bom senso? Aqui está escrito aqui na palavra de Deus, ó. O bom senso torna o homem paciente com as outras pessoas. Paciente por quê? Ele se torna paciente. A grandeza é perdoar o ofensor. O ofensor, essa é a grandeza de que tem um bom senso. O que é ter um bom senso? Bom senso é uma pessoa quando começa a falar e ele começa a inventar história, entendeu? Ou às vezes está numa reunião, ele levanta a mão e começa a discursar dentro da reunião da pessoa. O cara não tem bom senso, quer tomar a atenção para ele. Ou quer fazer pergunta na reunião, ou quer fazer pergunta para a professora, no meio da sala dela, da explicação. Ela tem que ter bom senso. Você poderia perguntar depois, você poderia pesquisar, fazer uma pergunta. É fazer pergunta, não é para poder falar o que você pensa. Gianfranco, o remédio estava na onde? Estava dentro da mochila ou estava fora? Você falou que estava na borda. É uma historinha que você conta. Pai, eu falei Estava dentro da mochila? Você perguntou. O remédio ela pegou na mochila? Ela pegou na mochila. Pegou na mochila. Aí tá o seguinte, eu vou perguntar para a senhora, pegou o remédio na mochila do Gianfranco? Ela vai responder. Estava dentro da mochila? Ela vai falar o quê? Eu acho que ela vai falar que estava na minha mesa. Mas eu acho, né? Por causa que ela Mas estava na tua mesa? Não estava na minha mesa. Então, você está entendendo? Então são fatos. Fatos que vai acontecendo. E assim por diante, entendeu? Vai tendo uma narrativa. A narrativa vai se procedendo para justificar, para poder sair fora da situação. Era aula de educação física. Era aula de educação física. A porta estava fechada. Evacuaram a sala. Segundamente, ninguém é louco de pegar algo que não é dele e ainda tomar algo que ele sabe que é perigoso. Na verdade, não faz nem mal para beber aquilo. Segundamente, que os pequenininhos lá no prezinho tem uma vigiadora. Exatamente para não acontecer então, isso. Então tem que ser conversado. Agora, o que eu tenho colocado, o bom senso, qual que é o bom senso? O bom senso é comportamento, é respeito, entendeu? Isso é bom senso. Eu não estou errando. Não. Então tá bom. Vamos concluir a live, que já faz 18 minutos. Então assim fica concluída essa live. Que a bênção, paz e comunhão de Jesus esteja conosco. Uma das coisas que tem que melhorar nessa live é essa bateção de cadeira. Pra que colocar a cadeira lá debaixo da mesa? Fica os barulhos. Você tem que assistir isso aqui, pra saber como é que é. 9 com